dia, queridos. Bom dia. Nós estamos retomando nossos estudos para falar sobre o AI-5. É obviamente o ato institucional que está mais presente em provas de vestibulares. É o ato institucional considerado o mais terrível de todos os atos, porque ele levou o Estado a um estado de terror, a um estado de crimes, a um estado de tortura, a um estado de assassinatos. O AI-5, você estudou que o AI-1, 2, 3 e 4 vão estar estabelecidos até 67. O AI-1 com a junta militar e o AI-2, 3 e 4 com Humberto de Alencar Castelo Branco, que teve sua gestão de 64 até 67. Agora, de 67 até 69, nós temos um outro presidente, que é o Arthur da Costa e Silva. E, infelizmente, ele deixa de atribuição um dos piores instrumentos, o pior instrumento do regime militar, que é o ato institucional número 5. O ato institucional número 5 acontece como se fosse uma conformação do golpe de 64. Os militares parecem perceber que o país reage de maneira mais veemente ao que foi o golpe e ao transcorrer desse golpe e a certeza de que os militares vão continuar no poder. Inclusive no Congresso Nacional, que sempre foi ameaçado de cassação, de exoneração, de expulsão do Brasil, seus elementos sempre foram ameaçados, o índice de críticas aumenta. O discurso de um deputado, um discurso muito quente de um deputado, começa a fazer o período militar, os seus agentes, os seus representantes entenderem que é chegada a hora de recrudescer, de colocar mais força no exercício de poder dos militares dentro do Estado. É nesse sentido que o presidente de 67 até 69, que é Arthur da Costa e Silva, exaltando que se ele vai de 69, ele está com um mandato aí muito curto, porque ele vai sair antes do tempo previsto, porque ele teve problemas de saúde. Mas Arthur da Costa e Silva, assim como demais, como regulamentava os atos institucionais anteriores, foi eleito de maneira indireta, tá? Foi eleito por votação indireta e é o presidente que vai ser o sucessor de Humberto de Alencar Castelo Branco, mas vai ter regime, exercício de governo menor porque ficou doente. Mas, infelizmente, foi tempo suficiente para ele instituir o AI-5, que diz de maneira muito terrível que esse governo vai ficar marcado na história por um governo de extrema violência. Quem inicia isso, quem dá mais força a isso, é o governo de Arthur da Costa e Silva. Por quê? Porque ele vai tirar do cidadão um direito que está instituído e muito bem lembrado na Carta de 1946, que o cidadão tem pleno direito de defesa. Mas o AI-5 diz que se o seu crime foi associado a um atentado político ou econômico contra as engrenagens do Estado, o Estado tem direito de retirar de você o direito de se defender. Então, é o que de pior você pode fazer com um homem dentro de um regime democrático. É tirar dele a possibilidade dele provar sua inocência. Principalmente num regime desse cunho, onde nós sabemos que inúmeras injustiças aconteciam. Onde pessoas eram presas por motivos vis. Onde jovens eram encarcerados porque estavam, às vezes, em quantidade de 5, 6, aglutinados numa esquina e conversando. Onde pessoas eram encaradas de maneira diferente e, quando não presas, porque estavam lendo escritos considerados perigosos, considerados comunistas. Onde os agentes entravam na sua casa e reviravam suas estantes. E se encontrassem um livro disto da lista dos proibidos, você era encarcerado. E automaticamente incluído como um agente contra o Estado no sentido político ou econômico. Então a sua família não tinha o direito de tirar você da prisão, porque não era concedido o habeas corpus, porque tiraram da sociedade o direito de defesa. E o judiciário, Renata, não poderia ser acionado? O judiciário teve que engolir o decreto de que ele não pode intervir nas questões do Poder Executivo. Então essa polêmica acerca do judiciário não é uma coisa da agora, não é uma coisa dos nossos tempos. Ela é algo que relembra o ato institucional número 5, porque o ato institucional número 5 enquadrou os magistrados. Eles não poderiam fazer correções nem análise de leis em cima das atribuições do presidente. E as atribuições do presidente faziam catástrofes como o ato 5, que tirava do cidadão o direito dele se defender quando por vezes ele era inocente.
E ainda dava nulidade de informação. Muitas vezes seu filho era preso e você não conseguia grandes informações porque os militares ficavam resguardados pela lei secreta do AI-5. Para onde foi enviado lei secreta do AI-5? Onde está o corpo? Lei secreta do AI-5. Então não é possível que alguém associe isso à democracia. Isso é ditadura. Isso é retirada de direitos. Isso é a retirada de algo que é primordial, que é o direito de você se fazer inocente quando você pode não ser ou ser inocente. Mas esse direito não pode ser retirado. E você não pode recorrer ao judiciário, porque ele é enquadrado e ele não pode ter suas ações sobre o poder executivo. É por isso que muita gente, com base nisso, sim, gritava fechamento do Supremo. E demonstrou aí esse horror antidemocrático à figura da instituição Supremo Tribunal, porque isso não é uma novidade no Brasil. Isso se estabeleceu na ditadura. Foi reformado, reformulado pelo AI-5. Foi autenticado pelo segundo presidente da ditadura militar. Foi assinado por Arthur da Costa e Silva, numa tentativa de fazer o golpe tomasse mais vigor no decorrer do seu processo. Então ele decreta, inclusive, que o presidente do Brasil pode fechar o Congresso Nacional. E depois do AI-5, o Congresso Nacional vai ser fechado, porque até então eu falava com você, é uma ditadura, mas o Congresso está aberto. Olha o que o AI-5 fez. Como houve um discurso do deputado Márcio, do MDB, que é um dos dois partidos, mas é o partido julgado de oposição, e esse discurso foi tido como muito ofensivo, qual foi a resposta do governo? A resposta é que o governo, na hora que quiser, estala o dedo e fecha o Congresso. Então, quando se pede fechamento do Congresso por aí, nos dias que nós estamos vivendo, você tem que lembrar que isso fez parte da ditadura militar do segundo presidente, da Arthur da Costa e Silva, e que isso estava presente no AI-5. A decisão de que o presidente poderia sim fechar o Congresso Nacional e poderia fechar todas as esferas do Legislativo. O Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras dos Vereadores. E qual é a função, por favor, desse Legislativo em qualquer país? É elaborar as leis. Os juízes são escravos da lei, mas a elaboração da lei é de encargo dos ambientes legislativos, que o ato institucional 5 diz que pode fechar. E fechou. Deixando bem claro para a sociedade que quem manda aqui é o presidente. E que se o Congresso é uma expressão popular, se ele vem a partir da eleição popular, então ela pode ser desconsiderada a qualquer momento e o AI-5 é atrevido. Porque ele diz que o Congresso Nacional pode ser fechado, vai ser fechado, mas se o presidente decidir, ele pode reabrir a hora que ele quiser. Mas ele pode reabrir o Congresso para que o Congresso dê seu consentimento. Olha que loucura! Você pode fechar o Congresso e depois você pode reabrir o Congresso se você achar necessário, porque você quer que ele dê ali a sua assinatura em algo que você formulou. Então é você entender que a Casa do Povo, que se constrói a partir da votação popular, é uma casa que pode sofrer a qualquer momento interferência, fechada ou reaberta. Então o AI-5 é um complemento também, porque antes eu falei que a eleição para presidente seria indireta. Depois o AI-3 percebeu que muitos governos de oposição, governadores, venceram no Brasil. Aí o AI-3 falou, a eleição para governador vai ser indireta. E pensaram, sim, o prefeito das grandes capitais do Brasil também não vão ser eleitos, vão ser indicados pelo governador. Mas ficou o Congresso Nacional, que ainda era uma expressão um pouco mais livre. Não, mas a gente pode fechar a hora que a gente quiser. E só para deixar constar, nós vamos fechar agora. E o judiciário que pode fazer? Nada. E os políticos que podem fazer? Nada. Porque se realmente engrenam ali uma postura de oposição, como muitos fizeram, eles desaparecem. Nunca houve tanta tortura, nunca houve tanta morte. A tortura é algo infernal. Você é capaz de entregar vizinhos que não possuem nenhum comprometimento político. Mas na hora da dor intensa, na hora do choque na vagina, na hora de tirarem um pedaço da sua língua, na hora de arrancarem as suas unhas com alicate, na hora de ferirem você com canivete, de levarem seus filhos para te assistir nu, gemendo de dor, dentro dos grandes estabelecimentos do ICOD, nessa hora pessoas entregavam inocentes. Pessoas entregavam inocentes no máximo da dor. A tortura é algo infernal. Pouco
Poucos conseguem resistir. Grandes e fortes homens são capazes de delatar, são capazes de entregar ditos culpados e ditos inocentes, porque a dor é tamanha. O choque desmobiliza seu raciocínio. O fato de você estar nu enquanto apanha desmobiliza sua cadeia de raciocínio. O fato das mulheres serem violentadas em estabelecimentos de prisão desmobiliza sua cadeia de raciocínio. O ato institucional número 5 é cruel, porque ele coloca você numa situação subhumana, ele tira de você a capacidade de defesa. Ele mostra que ele pode passar por cima de qualquer poder constitucional, inclusive do legislativo. Ele mostra que ele pode escandalizar e tornar menor o poder judiciário. Ele trabalha com a censura, faz intervenção nos estados, nos municípios. Institui a pena de morte, cara. Institui a pena de morte se necessário for. Sim! Se necessário for, sabe-se lá o que é julgado como necessário? A pena de morte. Tem permissão para caçar, demitir, abusar, usar de violência, desaparecer com o corpo. Se isso não pode ser chamado de terrível, não sei mais o que pode. Ficou nas costas de Arthur de Costa e Silva, ficou nas costas do período militar, ficou nas costas de quem apoiou o período militar. Toda mãe que não pôde enterrar seu filho, que tinha um filho universitário, empolgado, apaixonado por política, que frequentou uma passeata gritando democracia e terminou sem os dentes, jogado como se fosse um porco em algum lugar do Brasil. E ela não pôde nem enterrar, não pode nem chorar.